E aí, nono ano? E aí, tô ligado em vocês, que vocês já estão se preparando, terceira unidade, todo mundo aí se ligando. Tô ligado que vocês estão aí no Prevu, professor. Ô, professor, no Onda Tech, rapaz. Onda Tech, tá no Onda Tech aí se preparando. Já tô ligado que alguns de vocês fizeram seleção já para o Senac e já fizeram alguns colégios que foram através de currículo, já entraram. Tô ligado já que muita gente está se preparando para o IF, que vai ser seleção curricular. Meu irmão, vocês no nono só me dão felicidade, cara, felicidade. Então, quero deixar aqui só, não é... A gente vai falar de todos, mas uma galera especial lá da Derbal Galvão, que tiveram essa semana fazendo a visita aqui, Ícaro, Marília, Mirelle, tá, Melissa, que vieram aqui visitar a gente aqui. Eu disse a vocês que ia dar um abraço ao vivo para vocês, não é? Então aqui o abraço, ó, do professor, ó, aqui. Mas, gente, vamos parar de papo, vamos embora para nossa aula. Hoje é o dia do intérprete, meu irmão. Então eu quero para Larissa, hoje, ó, Laisa, a produção corrigiu, Laisa, olha, eu quero hoje para ela, ó, que é o dia dela hoje, meu irmão, então ela não é festa. Gente, a gente tem uma galera muito legal, nossa aula aqui é hoje sobre globalização, tá? Mas antes de eu passar aqui, eu vou passar daqui a pouco, mas no momento certo, na hora certa, eu vou dizer quem tá comigo aqui, mas segura a onda que já tu vai saber. Eu vou passar logo agora, professor. Depois eu falo do QR Code. Passa logo agora. Olha quem está aqui com ele. Bom dia mesmo. É sempre o quê? Um enorme prazer, alegria, uma enorme satisfação estar aqui juntinho de vocês. Nono ano, já dizer, oitavo ano, né? Nono ano nessa quinta-feira linda, maravilhosa, juntos com essa geografia. E vamos embora, né, professor? Vamos, tem mais gente, mais tempo que a gente vai lá. Gente, além do professor, a gente tem uma equipe que é o teu professor que está aí, que está dando show de bola com você. Do outro lado tem a equipe aqui que tu não sabe não, meu irmão. Esses caras aqui dormem aqui, 5 horas da manhã estão aqui preparando tudo. Quando a gente chega aqui, só entra aqui de estrela. Só de estrela aqui na passarela aqui, ó, porque os caras já deixaram tudo pronto para a gente chegar aqui e dar a aula para vocês. Mas vamos embora, gente. Então, o pessoal da produção está me avisando. Tem QR Code hoje, né, produção? Tem QR Code, né? Então vamos embora. Hoje tem de novo aqui, avisa a quem não baixou ainda, Meu irmão, a produção botou logo os dois de uma vez, meu irmão. Te liga ali, ó. O teu Android, vai lá, loja de aplicativo e baixa. iOS, tem problema nenhum, baixa. 0800, meu irmão. Tu não vai pagar a internet, não. Meu irmão, a produção é muito rápido com essa produção, ó. Já se ligaram, 2 QR Codes, se não for um é outro. Baixa o aplicativo, que era, pra gente chegar e o professor Gilson vai responder na hora aqui. Perguntou, ele responde para você na hora. Vamos embora para o que interessa aqui, para nossas aulas aí, tá? Ó, como sempre, a gente tem uma outra colega, a professora Vanessa, que está com a gente aqui, não é? No bate-papo muito legal aqui também. Se você quiser, for lá no YouTube, deixar a tua mensagem no YouTube, a professora Vanessa também vai responder, eu, professor Gilson, tá? Aí eu vou passar aqui agora uma mensagem para vocês. Se liga que toda aula tem uma mensagem. Te liga nessa mensagem aqui. Te liga nessa mensagem. Vamos lá. Abre a tela aí, produção, para eles verem essa mensagem aqui. Abre aí. Parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. Professor Gilson, por favor, quando a gente lê esse provérbio, agora Billy vai fechar no senhor. E o senhor vai me dizer, Billy não, né? De novo a gente troca o nome dele. É porque a produção, é porque do outro lado da produção é uma família tão grande, que a gente fica trocando aqui. Porque um se parece com o outro aqui, a gente fica trocando aqui. Mas é assim mesmo, é assim mesmo. Professor, por favor, esse provérbio aqui, diga para ele, por favor, aqui, qual é a mensagem que o senhor leva para eles hoje aqui? Acompanha junto comigo aqui, ó. Esticou a palma da mão, largou a professora Lami de novo, mais uma vez, passando em frente à câmera. Esticou a palma da mão, gingou o braço. Rostinho lindo para vocês. Mas veja só, se você quer ter esse crescimento educacional bem mais proveitoso, professor Lami, contribua, professor Lami. Joga aí na tela mais uma vez, meu queridíssimo. Olha só, filho, se você parar de aprender, logo esquecerá
o que sabe. Ou seja, se você está aí agora estudando português, matemática, geografia, história, se em um determinado momento você para de estudar, a sua mente vai, se esquecendo daquilo que você aprendeu. Ou seja, é um processo contínuo. Por isso que a gente sempre diz, olha, o estudo nunca tem fim. Tem até acreditar, né, professor? O estudo nunca tem fim, ele nunca para. É sempre um processo, gradativo. Então, pegue seu caderno aí agora, anote todas aquelas questões, dúvidas da nossa aula de hoje. Chegue junto aqui, converse conosco. E a aprendizagem, gente, o ensino é uma coisa maravilhosa, você não vai se arrepender. Pronto, receberam o recado dado. Viu, Devinho? Recado foi dado, tem que se ligar e aprender sempre, estudar sempre. Tá vendo quando eu errei o nome eu sei o nome do cara? Tá vendo que eu sei que é Devinho. Meu irmão, tava só tirando onda com ele. Tava tirando onda com ele. Olha aí como ele sabe. Essa produção é mágica mesmo, é mágica. Vai no YouTube, tá lá, assiste, perdeu a aula, tá? Vai noutra hora, qualquer hora, tá lá. Mas acho que tem umas 100 aulas gravadas já, não tem, professor? Tem umas 100 aulas gravadas, vai lá, assiste, revê, tá? Te prepare, a gente vai fazendo isso aí. Vamos embora para o que a gente viu na aula passada, gente. A gente viu na aula passada exatamente esse conceito da quarta revolução, histórico na composição, característica, a indústria 4.0, desafio, vantagem e desvantagem. Isso a gente viu, tá lá no YouTube, assiste, se você perdeu, uma aula muito legal, que vai dar para você levar para a sala de aula, discutir com o teu professor. Mas toda vez eu pego minha intérprete de surpresa. Uhum. É um vídeo, não tem fala, para ela não se preocupar, que é só o vídeo com o sonzinho. Vamos embora para esse vídeo aí, Vocês estão vendo aqui que isso é o mercado do futuro, tá? Isso pode acontecer, vai acontecer. Onde você vai chegar num mercado, você está no seu carro, você não precisará descer do seu carro e você fará suas compras aqui, pegando as mercadorias que você está desejando, todas elas com código de barra. Você assim que pegar, você já foi registrado, porque teu carro foi registrado pela placa, então eles já sabem quem é você, já sabem o que vai acontecer. E você quando sair lá no caixa, sua conta está pronta e você não precisará pagar, porque já foi debitado automaticamente, tá, para você toda essa questão. Isso é o mercado do futuro, esse mercado já existe, sim, tá? Já existe lá no Japão esse mercado, que é feito tudo automaticamente. Essa a gente viu que é a revolução industrial ou a tecnologia que vai nos levar para entender o que é globalização. Aí a gente colocou uma chargezinha assim, mas a globalização só tem coisas boas? Não. A gente vai ver, professor, que a globalização também tem coisas que não são tão boas, tá? A ideia da globalização é justamente essa, a tecnologia facilitar nossas vidas e nos unir. Hoje vocês usam um aplicativo e podem comprar uma mercadoria da China, do Japão, de qualquer lugar do mundo, chega na tua casa, tá? Isso através da facilidade, mas ela também tem algumas coisas que a gente vai ver. Então, quando eu coloco essa charge aqui, a gente diz o seguinte, olha, com a globalização, nós continuamos a ter a desigualdade social, sim. Existem países que eu não posso falar mais países pobres, né, professor? Exato. Nem país rico, mas é país o quê? É em desenvolvimento. Tá vendo? Ainda existem esses países em desenvolvimento. Esses países de desenvolvimento e países desenvolvidos, né? Desenvolvidos e em desenvolvimentos. A gente não tem mais essa categoria de subdesenvolvido, né? Nós temos os países que estão em desenvolvimento e os países já desenvolvidos. Então, vocês viram que tem essa questão aqui. Então, país rico e pobre, acaba. Não fala mais esse negócio não, que não existe mais não, tá? Então, vamos embora aqui, ó. Mas o que é finalmente a globalização? O que é essa palavra que tanto a gente ouve falar? Globalização. Globo, ela está dizendo, junto com ação. Que ação é essa? A tecnologia. Mas isso fez alguma diferença? Vamos ver, gente. Preste atenção. Globalização. O conceito traz em si a ideia de uma integração o que é globalização? mais diferentes localidades do globo. A globalização pensar, portanto, nada mais é globalização de pensar que um mundo justamente o mundo integrado economicamente, interligado, mas também contemplando aspectos sociais, culturais, políticos, com financeiros, monetários, econômica, dando a ideia de uma aldeia global. Aldeia global. Os avanços tecnológicos interligaram economias e também pessoas, construíram novas sociabilidades
mudaram padrões culturais, valores e YouTube, trouxeram novas tá? simbologias. Essa questão toda que E vocês de estão vendo fato, aqui, quando isso temos faz com que acesso a gente todas essas chegue tecnologias, e tenha temos a essa sensação de questão pertencer a uma do que é a tribo moderna do globalização. século XXI. A globalização é um conceito novo. Surge na década de 1980, substituindo alguns conceitos clássicos como internacionalização, transnacionalização e mundialização. Ok? Então, a globalização é um conceito novo, de 1990 para cá. Então, é difícil a gente dizer assim, não, eu entendo tudo globalização. Tá? Provavelmente, os pais de vocês nasceram justamente nesse processo de globalização, 1990. 90 para 2000, dá 20 anos. 20 anos. Tá? Não são seus pais ainda não, mas talvez seu irmão mais velho, né, professor? Sim, Tá? sim. Nasceram justamente nessa questão aqui. O professor Justo está ali só, pesquisando. Justamente, nós já temos Ah. aqui a queridíssima Daniela interagindo conosco, estou aqui respondendo o bom dia dela. Bom dia, Daniele. Só não Oi. disse a escola dela, né? Pois é, Daniela. Diz aí qual é a escola para a gente mandar um alô para a diretora, para poder fazer a fita também com a diretora. Dizer, diretora, a Daniela está aí, viu, assistindo aí, tá? O pessoal da produção fica mandando assim, ó. É só para poder chegar e, ó, ficar igual assim, ó. Eu não sou, entendeu? Mas chego lá embaixinho, mas um dia eu chego lá. Mas vamos embora, gente, ó. Tá? O que é a globalização? Abre a tela para mim aqui, Devinho, por favor. O que é a globalização? Tá? Processo econômico e social, integração, transações financeiras e comerciais, troca de ideia, fluxo de informações, disseminação da agricultura. Isso é globalização. Tá? Isso é a globalização. Tá? Então, professor, a gente vai entender tudo isso? Vai. Vocês vão ter 3 aulas comigo, e a gente vai poder trabalhar ainda com mais tranquilidade cada processo desse, pelo menos alguns desses aqui. A globalização é um fenômeno social que ocorre em escala global. Esse processo consiste em uma interação em caráter econômico, social, cultural, político entre diferentes países. Tá? Mas, para que eu possa entender, interação em caráter econômico, social, cultural e político entre diferentes países. Isso parece uma coisa chamada território, não é, professor? Eu acho que, mas vamos ver exatamente assim. Primeiro vamos entender o que é território. Aí eu vou poder entender um pouquinho mais como esse processo de globalização acontece. O que é território? Presta atenção, cara. Isso não é o professor Lamé que está dizendo. Minha produção vai abrir a tela aqui. Eu usei para vocês. É o grande Milton Santos, o geógrafo conceituadíssimo internacionalmente através dos seus trabalhos, tá? Ele diz que território usado, ou seja, o uso do espaço define o território. Porém, a Reifens, em 93, diz o seguinte, ele complementa esse conceito de Milton Santos, dizendo o seguinte, o espaço pode ser considerado como uma prisão original, enquanto o território seria a prisão que os humanos constroem para si. Preste atenção, Milton Santos diz que é todo espaço, todo uso do espaço. Todo uso define território. Aí Reifens faz uma divisão que é muito legal. Professor Gilson, por favor, eu falei a palavra prisão. Parece que eu estou de algema preso lá. Né? Que é um então, termo... por favor, professor Gilson. Que é um termo muito pesado, né? Prisão é um termo muito forte, impacta, né? Mas ele faz essas 2 subdivisões, né? Ele pega o espaço e coloca como prisão, e pega o território, né? Como essas relações. Cadê o professor? Coloca na tela aí, coloca o território como o quê? Vamos ver lá de novo, ó. Como uma prisão que os homens constroem para si mesmo. Então, ou seja, professor, eu estava até conversando, se o senhor permite contar a história, né? À vontade. Que exemplifica isso. Estava conversando com um colega meu, isso no domingo, e aí ele começou a relatar, poxa, amanhã eu vou pegar aquele ônibus lotado, ver as mesmas pessoas, eu já sei que é o rapaz que entra com aquele caixa de som ligado, tocando um passinho no ônibus, eu já sei quem são as irmãs que sentam no mesmo lugar e ficam a viagem todinha conversando, aí depois eu pego aquele metrô lotado, super lotado, maravilhoso, passo para agora por estação temporal, mais de uma catraca, ou seja, ele saiu relatando esse espaço em que ele está inserido. Ou seja, quando a gente fala prisão, é como se ele estivesse ali, ó, sempre naquele ciclo de segunda a sexta-feira, preso naquele ciclo. Ele já sabe por onde vai passar, quais são os caminhos que ele anda, quem ele vai encontrar, sempre naquele, ó,
aquele ciclo. Aí, justamente, essa questão cíclica, eita, quase que não sai. Essas interações que ocorrem nesse espaço, chega justamente no território, que vai ser justamente essa questão onde o homem está preso, trazendo essa questão de prisão, porque prisão é uma palavra bem impactada, né? Mas é justamente essas interações que o homem está sempre convivendo, professor. Beleza, nono ano. Deu agora para poder entender. Existe o natural, planeta, e agora o professor Gilson acabou de dizer, aquele que nós mesmos criamos, tá? Então, por exemplo, os meninos aí tem aquela questão de ir para a escola, né? Ver seus coleguinhas, seus professores, ou seja, é sempre aquela questão rotineira. Pois é, criado pelo homem, Criado né? É pelo homem. um espaço criado pelo homem, tá? Não deixa de ser um território, segundo Milton Santos. Mas vamos aprofundar o que o Milton Santos disse? Aí Milton Santos diz o seguinte aqui, ó. Aqui, ó. Cada lugar é ao mesmo tempo objeto de uma razão global, de uma razão local, convivendo dialeticamente. Aí ele começa, em 1996, a fazer uma divisão de globalização. Ele já começa a chegar agora, pegar o objeto de espaço, território e fazer uma razão. Olha, quando eu tenho uma comunicação dialética entre um território e outro, entre um espaço e o outro, eu começo agora a criar um processo de globalização. Tá? Porém, professor, Milton Santos divide a globalização em 3 fases. Vamos lá ver quais são. A primeira. Tá? Aliás, desculpa, antes de Milton Santos, eu quero... Professor, me antecipei. Antecipou, acontece. A globalização divide-se em 3 fases. Primeiro é o seguinte, foi as navegações, tá? Professor, como assim a navegação foi a primeira? Agora eu fiquei na dúvida. Que é onde tudo começa, né? Nós temos lá a divisão espacial do nosso globo terrestre, né? E aí começa aquela questão dos europeus em busca de novos recursos naturais. Aí começa aquela questão toda das grandes navegações, conhecer novos territórios. Aí quando a gente tem todo esse início da globalização, né? O mundo começa a se entregar lá atrás, gente. Começa lá nas grandes navegações. Nunca se esquece disso. Então, vamos lá. Então, a gente tem a segunda fase, que é a fase da Revolução Industrial, que a gente mostrou para vocês, as máquinas crescendo, então era preciso investir, trazer, e aí os países começaram a conviver. A gente teve a Revolução Tardia aqui no Brasil, que demorou muito, enquanto lá na Europa estava 100 anos na frente, vocês viram, a gente começou a questão da indústria aqui no Brasil, né? A gente tem exatamente isso que eu falei para vocês, mecanização, fábrica, êxodo rural, modernização do transporte. Aí tem a terceira fase, que é a Revolução Tecnológica, a gente viu também, que é a Revolução Técnico-Científica, a gente viu que foi nessa fase que começou, tá? Que é justamente aquele que começa após a Segunda Guerra, que é esse meio técnico-científico, a gente teve essa aula anormal, e falando sobre aldeia global. Aldeia global. Aldeia global, tá? Mas vamos primeiro entender a relação de tempo, o que essa globalização fala, gente. Então, preste atenção. Em 1500 e 1840, aqui, ó, a velocidade das carruagens eram 16 km, ou seja, era mais difícil percorrer os espaços. Aí o que acontece? Entre 50 e 30, tá, a velocidade das locomotivas a vapor chegam a 100 km, tá, e dos barcos a 57. Vejam que a distância já diminui, o planeta vai ficando menor. Aí em 50, tá, os aviões a propulsões começam a chegar a 540 km por hora. Então os espaços ficam menores ainda. A locomoção de um lugar para o outro começa a diminuir. É como se o planeta estivesse ficando menor. E o que acontece? A partir de 60, os jatos chegam a mais de 1.100 km por hora. Então vejam, quando eu coloco essa linha, mostrando que ao longo do tempo a tecnologia vai aumentando, é como se o planeta fosse diminuindo, porque agora eu tenho mais acesso ao espaço. Mas vamos adiantar aqui. Aí eu cheguei em aldeia global. Segundo esse conceito, o avanço na tecnologia de informação e comunicação encurta a distância no mundo e facilita trocas culturais entre diferentes povos. O termo aldeia global foi popularizado em um livro, A Galáxia de Gutenberg, publicado em 1962, Os Meios de Comunicação como Extensão do Homem em 64. Professor, eu li, e esses meninos leram também, Sim. E agora o senhor vai compilar isso Vamos para eles, embora. eu fiquei até meio tonto de tanta... Quando a gente fala em aldeia, né, professor, a questão dos índios. Agora, claro, aldeia, nós temos lá, né, os índios, e pronto, como eu falei, a aldeia dos índios, nós temos o quê? O cacique, toda aquela questão toda de caça, pesca, aquelas integrações. Justamente a aldeia global vai ser essas
interações, agora com uma coisa bem mais moderna. Com o quê? Notebook, celular, a gente conversando aqui, um avanço de jornal, TV, rádio, todo aquele sistema que a gente encontra, se vocês se lembram que vocês tiveram essa aula aqui, né? Do meio técnico, científico e informacional. Ou seja, encurtando laços, encurtando interações entre as pessoas, o mundo bem mais integrado. Todo esse conjunto vai ser o que a gente vai chamar de aldeia global. A gente não, né? Porque foi um filósofo, né? Eles chamaram de aldeia global. Mas é justamente isso aí, tá certo, gente? Tá vendo tu, então... Tu tá na minha aldeia, eu tô na tua. Sim, professor. Tá, a gente tá na aldeia global. Olha só, a Daniela disse que ela é do Divino Espírito Santo, com a diretora Juliana. Também temos aqui o bom dia do Anthony e do Gabriel. Juliana, a diretora? Juliana, Isso. um abraço pra você, Juliana, que eu sei que você tá motivando os meninos aí a estarem curtindo essa questão, essa aula, trazendo aqui. Um abração pra você. Mas vamos Só embora. vitória. Segundo Milton Santos, tá? Ele divide a globalização em 3 fases. Primeiro, como fábula. Mundo interligado e conectado. Será que o mundo todo está interligado e conectado? Será? Billy Billy tá falando em mim. Davinho, fecha aqui, Davinho. Fecha aqui, Fecha no Davinho. rostinho Fecha lindo. aqui. Fecha no rostinho lindo Será dele. que alguns países lá na África, ou algumas tribos estão globalizadas, estão podendo assistir a aula do professor agora? Será? Então, Davinho disse que não, meu irmão. Que tem lugar que ainda não tem conexão, não. E olha que ele é ligado nisso, que ele é da televisão. Da TV, tá? O cara justamente. tem mais de 50 anos de TV, sabe que Só o vitória. cara tá na TV mais de 50 anos, sabe que a coisa não é bem assim não, meu irmão. Ou então, como perversidade, inclui pessoas na aldeia global e exclui milhares por falta de acesso tecnológico. Fecha aqui em mim aqui agora. Eu não sei qual a câmera que eu olho, se é essa ou se é essa, mas eu vou olhar para essa aqui. Fecha aqui. Presta atenção, gente. Nós passamos por isso na pandemia. Agora não, cada um de vocês está com o celular na mão, estão recebendo tablet, mas no início da pandemia, alguns tinham acesso à informação, outros não. Então, a aldeia global, certo, aproxima as pessoas, mas exclui aquelas que são menos favorecidas. Essa é a realidade da perversidade da globalização, tá? Que Milton Santos falava. E é por último que ele fala que é a globalização como ela deveria ser, tá? Inclusiva, solidária e menos desigual, tá? Vocês deveria ser assim, todos. Por exemplo, tá? Eu espero que vocês entendam o que eu vou dizer, tá? A internet, como estão dizendo aqui, já estão divulgando que até 2030 todos terão acesso à internet no planeta, tá? Deveria ser gratuitamente, gente. O acesso deveria ser gratuito. E segundo a ONU, a internet deveria ser um bem da humanidade, um recurso da humanidade, como é um recurso natural. A internet deveria ser um recurso tecnológico ofertado a toda a população, de forma livre e gratuita. Mas a gente chega lá, gente, a revolução tecnológica que vocês estão fazendo vai fazer com que isso aconteça. Tenho certeza disso, tá? Então, vantagens e desvantagens da globalização. A primeira vantagem é que você chega, diminui as distâncias e o tempo, então você está muito perto do cara da produção, então não erra nunca o nome dele, entendeu? Porque diminui as distâncias assim. Se já tem um celular, ele mandou uma mensagem direta aqui e foi ou não foi? Foi. Reclamando que eu tinha trocado 2 vezes o nome dele e eu não troco mais. Redução do preço médio dos produtos, avanço no campo científico e de conhecimento. Beleza, são as vantagens. Desvantagem, tá? Forma desigual que se expande, tá? Desigualdade no fluxo de informações, transacionais, restrições à livre concorrência, intensa degradação ambiental. Professor, como assim? Sabe por quê? Porque existem fronteiras na globalização, professor. Isso. Tem ou não tem? Diga ele essas fronteiras, professor. Por que o país faz essas fronteiras aqui? Tem sim, olha lá. Bota na tela, professor, poder ver. Quando a gente tem aquele palavrão ali, é para ler, barreiras fitossanitárias, professor. A gente pode falar de barreiras alfandegárias. Temos lá também, ó, defesa técnica, defesa comercial e imposição de cotas. Então, são justamente esse processo tanto de relações comerciais, como relações sociais, questão de saúde. Essas barreiras, elas existem, tanto na questão, olha lá, ó, protecionismo disfarçado. Eita, o que é que vai ser o protecionismo? Se proteger economicamente, gente. O que é meu, o que é dele,
E claro, temos interações, né? Mas temos que pensar também na economia do nosso país. Então, essas barreiras são justamente essas questões aí, tá certo, gente? Então, a globalização não é que ela esteja, eu diminui os espaços, está todo mundo livre. Não. Não. Eu tenho esse acesso de comunicação. Aí eles podem até dizer, né? Um exemplo de barreira aqui no continente sul-americano, qual é? O Mercosul, temos lá essas barreiras. Exatamente, é o professor Gilson falou. Eu vou passar para vocês principais blocos regionais. Ó, Olha aí, ó. o professor Gilson acabou de falar. Mercosul. Tá? Eles criam blocos, NAFTA, né? isso. Mercosul, o SADC, a SAN, a SEI, que é na Europa, a EFTA, a União Europeia, a ALCA, a NAFTA. Eles criam blocos para se proteger economicamente. Isso não significa que eles não estejam interligados. A globalização faz essa interligação. Porém, cada um faz a sua proteção para poder preservar seus direitos. Vou dar um exemplo bem típico. Nós somos hoje o segundo ou o terceiro maior produtor de soja. Depois eu vou trazer esses dados na próxima aula para vocês bem claro aqui. O professor de Geografia vai poder ajudar vocês aqui. Mas temos grandes concorrentes. Os Estados Unidos também planta soja. Sim. Nós plantamos laranja, lá eles também plantam laranja. México também, né? México também. O professor deu uma aula, inclusive, foi fantástico, falando a questão da produção do México, que lá eles trabalham muito com cereais. Professor, lembra aí, quais são os cereais que o México trabalha muito lá? Legumes, né, de forma geral, tanto soja, cana-de-açúcar também é muito forte. Tem a questão do abacate, professor, que é bastante utilizado lá. Enfim, são produtos que são bem similares aqui com os nossos produtos brasileiros e acabam aqui competindo no mercado, né, professor? Então, se eu não criar essas barreiras, o que acontece? Eu posso... Não. Uma coisa é a comunicação me ligar, facilitar uma empresa daqui comprar lá, outra empresa comprar aqui, sem precisar pegar um avião e viajar. Direto pela internet ou com o celular. Por exemplo, outra coisa é você chegar agora, Divino Espírito Santo, eu não sei qual é o bairro de vocês. Eu também não sei. Mas Divino Se Espírito... der tempo da Daniela falar aqui o bairro, a gente agradece. Pois é, vocês estão lá e eu estou aqui, tá? Eu estou aqui no centro da cidade, a gente está se comunicando ao vivo, se eu falando com o professor ao vivo aqui. Isso, então isso é essa facilidade, mas isso não implica de criar essas questões, tá? Agora a pergunta é, será que a globalização influencia nas paisagens culturais, né? Essa questão, tá? Aqui é o bairro da Liberdade, Olha aí. tá? Lá no São Paulo, veja, você parece que está no Japão, né? Meu amigo Tiago de Matemática deve ter ido lá, porque é um cara muito viajado. Sim, Briane também, com certeza. muito viajada, já deve ter ido lá em São Paulo também, no bairro da Liberdade, né? Passeado por lá, visto lá a questão como é que é o japonês, parece que está dentro do Japão lá, exatamente. né? Não, professor, eu não sai daqui, o negócio aqui é só dentro de Paulista, Recife, o senhor... São Lourenço, né? Exatamente. Somos muito limitados aqui no nosso estado, né, gente? Diferente do pessoal de matemática que viaja muito, vive por aí viajando o mundo, né? Conhecendo o mundo e fazendo. Então, gente, olha, por que a gente colocou isso? Porque na próxima aula vocês vão conhecer a outra globalização. A globalização cultural. Aquela que faz com que vocês hoje tenham uma dancinha que vocês vão ver que todo mundo está dançando. Que veio lá do outro lado do mundo e todo mundo dança aqui. Calma aí. Gostou do passinho? Gostou do passinho? Eu vou finalizar agora. Meu Deus. Então, essa questão aqui, vocês vão ver que até... tá vendo meu chapéu? Aí o pessoal diz assim, esse chapéu aqui é brasileiro? Não, gente, isso era uma cultura europeia que quando veio para cá com os europeus, nós começamos a usar aqui, tá? Lógico, isso aqui é um legítimo chapéu do Panamá, que não foi eu que comprei, eu ganhei de presente, né? Porque a produção me presenteou o chapéu para que eu pudesse dar aula, a produção aqui chegou e botou o chapéu para poder eu ficar. Mas vamos embora, gente. Para finalizar, o bairro lá da Liberdade, no Japão, aqui é um bairro lá, que praticamente é um bairro do Japão, dentro de São Paulo. Então, para finalizar aqui, professor, aqui, testar os conhecimentos, eu quero perguntar a vocês o seguinte, tá? Olha. Qual a primeira fase da globalização? Olha aí. Qual? A gente citou aqui, hein? Qual agora? Enquanto o professor agora vai às considerações finais, eu volto com a resposta enquanto vocês pensam. Vamos lá, professor. Será que eu gostei de fazer o passinho aqui também? Passa aí. Eu não vou me arriscar, não. Vou me arriscar. Enfim, gente, só vitória. Um forte abraço, borboletas sempre volta. Então, semana que vem nós nos encontramos aqui de novo. Um forte abraço, galera. Aqui, ó. Rostinho lindo pra vocês. Vamos lá, professor.
Assim não dá, né? Assim não dá. Vamos embora, gente. Vamos embora. Vou responder logo isso para acabar. Vou responder logo isso para acabar. A resposta é as grandes navegações. É as grandes navegações. Até a próxima, borboletas. A gente volta. Até a próxima.